No início do mês de julho, entrou em vigor a Lei 14.181/21 do superendividamento, que alterou o Código do Consumidor, estabelecendo uma série de medidas para facilitar a vida de quem está devendo, e devendo muito. Essa lei trouxe a prevenção e tratamento dos superendividados, né? Ela incluiu, dentre outras alterações, no artigo 4º, o inciso 10, né, que diz respeito, né, um dos princípios da Política Nacional de Relação de Consumo, que vai ser agora a prevenção e tratamento dos superendividados, né, para que eles não possam ser excluídos socialmente. Essa lei, ela trata especificamente do superendividamento. O serviço público, ele é pouco qualificado, grande parte deles é pouco qualificada, e essa má qualificação acaba gerando uma interpretação ruim das normas, né? O Código do Consumidor, desde 1990, já determinava que o consumidor fosse orientado com relação a preço, a gasto, as consequências de um contrato e tudo mais. Só que, por uma falha instrumental do poder público, o poder público acaba não tendo PROCONs eficientes a ponto de orientar o consumidor, campanhas eficientes para orientar o consumidor, e por isso foi necessário editar uma lei, de alguma maneira, criando um beabá da orientação do poder público com relação ao superendividamento. Nesse beabá veio também uma ferramenta importante, que é a ferramenta do Poder Judiciário interferindo nessas relações de maneira até consensual, né, para que o consumidor pudesse revigorar aí a condição de consumidor dele. Esse perfil de consumidor hoje em dia não é difícil de encontrar, tendo em vista que o país está passando por uma crise econômica há anos, que piorou com a chegada da pandemia da Covid-19. Matheus, com 20 anos, já acumulou dívidas que hoje não consegue pagá-las da forma que pretendia. Nós estávamos com uma grande expectativa em relação à economia durante o ano passado. Tínhamos expectativa de crescente na economia e a gente foi apostando em algumas situações que a gente estava tendendo em conseguir atender e conseguir realizar o pagamento com os nossos recursos. Devido ao agravamento da pandemia, a paralisação no ano passado, diversas empresas levaram a contratos de trabalho sendo suspendidos temporariamente e acabou também nos pegando de surpresa com algum atraso salarial e nisso foi juntando uma dívida com a outra, no qual acaba gerando aquela grande bola de neve. Aí os juros foram aumentando ao decorrer desse tempo. Matheus mora com mais 4 pessoas, não é o provedor da família, mas mesmo assim, as contas em lojas, o financiamento do carro, contas com cartão de crédito, entre outras dívidas, saíram do controle nos últimos anos. Anteriormente, a opção de quitar todas as contas era algo impossível, já que comprometia toda a sua renda. Desta forma, Matheus escolhia a conta que dava para pagar naquele mês. Eu acabei priorizando, sim, o que é mais crítico, inclusive por questões de juros, principalmente o banco, que fica tentando contato diariamente conosco. Os juros são mais altos e deixando aquelas que têm uma criticidade menor de lado para que a gente pudesse dar conta de todas essas dívidas que foram se acumulando durante principalmente o período de pandemia. A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 2 de julho pretende aumentar a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las. Entre as novas regras, os consumidores terão direito à recuperação judicial para renegociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo, garantindo assim o mínimo existencial. O mínimo existencial, ele vem lá da Constituição, que é a garantia da dignidade humana. A pessoa superendividada, ela não tem condições de pagar essas dívidas sem que ela fique sem um mínimo existencial, que compreende alimentação, educação, saúde, moradia, o vestuário. Então, ela tem que garantir esse mínimo existencial para ela poder fazer esse plano de pagamento para essas dívidas que ela está ou estão vencidas ou vincendas, A obrigatoriedade do fornecedor credor
participar da audiência de conciliação, que antes não tinha, né? Então, você tentava uma conciliação, o fornecedor não ia, né? Hoje, você tenta uma conciliação, o fornecedor é obrigado a ir. Se ele não for na conciliação, que ele foi notificado para comparecer, o que se estabelecer lá de parcelamento novo, de readequação da dívida, vai ser submetido a ele compulsoriamente, né? Segundo pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, o número de famílias endividadas no Brasil chega a 69,7 em junho, maior percentual desde 2010. A nova lei visa diminuir este número, facilitando a conciliação entre partes. A partir de agora, a lei assegura para todos esses endividados que os bancos ficam proibidos de esconder os riscos de contratar créditos. A instituição financeira não pode ceder créditos sem avaliar a situação financeira do cliente. É obrigatório informar o custo efetivo do financiamento, incluindo taxas, encargos e juros. O valor do cartão de crédito que está sendo contestado não pode mais ser cobrado. A pedido do superendividado, o juiz pode pedir a repactuação da dívida com a presença de todos os credores, uma espécie de recuperação judicial. Uma quantia mínima do devedor para pagar as contas de água, luz e alimentação não podem ser usadas para quitar dívidas renegociadas. Antes de recorrer à justiça, o consumidor tem direito de uma conciliação realizada pelos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, CONDECOM, etc. Em Atibaia, o CONDECOM ainda está se adequando para receber a instalação do PROCON São Paulo. A Fundação Estadual já tem uma previsão para iniciar os atendimentos para as pessoas que precisam do amparo da nova lei. A partir do mês de agosto, o site do PROCON estará funcionando. Aqui em Atibaia, a gente está em fase de transição para o PROCON São Paulo. Vamos trabalhar em parceria com o PROCON São Paulo. E o PROCON São Paulo já tem uma previsão aí, a partir de agosto, de estar renegociando essas dívidas, e vai acontecer tudo isso dentro do próprio site. Vai ter um formulário, a pessoa vai preencher quais são as dívidas dela, quais são os credores, e a proposta de pagamento, que pode ser até em 5 anos para realizar esses pagamentos, né? E nisso, independente da implantação do PROCON São Paulo, essa lei entrou em vigor dia 2/7. E a pessoa também pode procurar o judiciário, fazendo essa proposta de pagamento, informando quais são os credores, para que possa chamar esses credores para aceitar esse plano de pagamento. Tendo como pilares o fim do assédio, impressão ao cliente, o suporte ao consumidor e mais educação financeira com transparência, essas mudanças vão sustentar e garantir que a nova lei traga um pouco de alívio para aqueles que ainda precisam escolher qual conta pagar no fim do mês. Vejo com grande expectativa e grande esperança, porque, querendo ou não, como você disse, traz sim um alívio para a gente consegue administrar dentro dos recursos que a gente tem hoje em mãos. Então esse é o principal, eu acredito que seja o principal objetivo dessa lei, e que de fato seja cumprida, né? A gente tem o nosso Código do Consumidor, que a gente vê, muitas pessoas não têm um conhecimento em cima dele e às vezes acaba deixando passar certos detalhes que poderiam nos favorecer. E essa lei vem de uma forma mais incisiva para poder, de fato, nos auxiliar. Então, a gente tem bastante expectativa sobre ela e que a gente consiga pagar as nossas dívidas e voltar ao verde novamente.